Até o momento está indo tudo muito bem. Mas eu deveria acreditar nas 5 leis biológicas ao invés da medicina já estabelecida, com milhares de doutores, bilhões em fundos para pesquisa, professores, livros e artigos? Nessa última parte, olharemos as diversas possibilidades para comprovar as 5LB. Completando a série, nos aprofundaremos nesse tema para mostrar como isso pode continuar progredindo. Anteriormente, um paciente da medicina convencional não tinha chance de verificar sua própria condição contra a teoria médica, pois parecia sempre tratar-se de algo da ordem do invisível ou do aleatório, vírus, bactérias, genes, nada que pudéssemos testar por nós mesmos sem pesquisa formal e estudos em larga escala. É claro que você poderia abraçar alguém sofrendo de uma doença infecciosa, tocar o fungo da frieira com a mão, evitar escovar os dentes por anos, ou até desfilar no inverno vestido apenas bermuda e camiseta. Mas mesmo assim, não adoecer dificilmente refutaria as teorias convencionais, pois existem muitas. A nova medicina, no entanto, oferece muitas maneiras de verificar suas alegações, depois que você estiver atualizado, é claro, enquanto identifica simultaneamente sérias vantagens sobre o modelo médico convencional. As alergias normalmente costumavam durar uma eternidade para lidar com elas, ou necessitavam processos muito longos de dessensibilização. Agora, as alergias geralmente podem ser resolvidas de um momento para o outro, se forem especificamente tocadas e o conflito de fundo for encontrado. Temos sido frequentemente surpreendidos por sintomas recorrentes e regulares, e reagimos com ansiedade, tomando medicamentos em resposta a um processo caótico percebido, um defeito ou inimigos microscópicos. Agora, esses sintomas podem ser previstos precisamente no mesmo dia ou na mesma hora, uma vez que o conflito biológico por trás disso tenha sido identificado. Os sintomas recorrentes podem, então, muitas vezes, ser completamente eliminados. Anteriormente, acreditava-se que adoecer ou se manter saudável era mais ou menos uma questão de sorte. Uma específica previsão dos sintomas era impossível. Agora, os sintomas da fase resolutiva e a epicrise podem ser previstos através da identificação de um comportamento em particular ou de sintomas da fase ativa do conflito em si ou outros. Anteriormente, sintomas repentinos e particularmente fortes eram considerados infelicidades, como realmente uma má sorte que precisaria da ajuda de um médico que, através de drogas e outras medidas, restauraria sua saúde. Agora, com certos sintomas que ocorrem na fase de resolução dos conflitos, pode-se comparar se a sua situação conflitiva específica associada estava anteriormente presente e foi resolvida pouco antes do início desses sintomas. Monitorando o curso simples do Programa Especial de Sentido Biológico, a duração dos sintomas pode ser prevista sem a necessidade de medicação ou ajuda de outras pessoas. Naturalmente, sempre é possível aliviar os sintomas com medicamentos ou outros remédios caseiros, até que o SBS seja concluído. No entanto, entenda que os medicamentos não curam nada, nem combatem inimigos, mas apenas aliviam ou retardam os sintomas de um reparo ou processo de recuperação. Anteriormente, era uma simples coincidência se um sintoma aparecesse no lado esquerdo, direito ou em ambos os lados do corpo. Agora, você pode verificar o lado de cada sintoma e até possivelmente prever, já que as 5LB definitivamente indicam se um sintoma ocorrerá no lado esquerdo ou direito. Há pouca significância em nomear o conflito associado com sintomas leves do dia a dia, como resfriado ou tosse, como você provavelmente encontrará vários eventos de potenciais choques de conflitos. O sintoma deve se destacar fortemente de todos os outros, por tipo ou intensidade. Quanto mais forte ou mais específico for o sintoma, mais significativa será a verificação. Podemos observar exemplos reais de todas essas possibilidades nas seguintes partes práticas, as quais, com o conhecimento das 5LB, mostram possíveis abordagens para lidar com uma variedade de sintomas e, portanto,
fornecem um bom começo para sua própria jornada de descoberta. Naturalmente, também nas 5 leis biológicas existem coisas que nem todos podem testar facilmente, simplesmente porque não têm a doença certa ou não têm os dados técnicos, como uma tomografia computadorizada do cérebro. Mas é o suficiente para ter certeza absoluta de que, ao longo do tempo, o modelo subjacente é, em grande parte, correto. Mesmo que certos detalhes não sejam pessoalmente verificáveis, podem ainda estar errados ou ainda não descobertos. E claro, é proveitoso se envolver com outras pessoas para compartilharem histórias de experiências ao longo do tempo. Você recebeu agora, em cerca de 1 hora, uma primeira visão geral aproximada da nova medicina e das 5 leis biológicas. Claro, irão surgir muitas perguntas que ainda não foram respondidas, e é necessária maior profundidade para poder realizar uma revisão sólida. Algumas coisas foram simplificadas e outros tópicos do ponto de vista das 5LB ainda não abordados, como, por exemplo, a influência de ser destro ou canhoto no lado do corpo onde se apresentam os sintomas, várias psicoses, conflitos consequentes versus teoria das metástases, a crença de contágio e vacinação, o papel dos fungos, vírus e bactérias na 4ª lei biológica, os trilhos no momento do conflito, o esquema de sensibilidade externa e interna do ectoderma, o comportamento detalhado nos tipos de tecido da lei bifásica, a interação de programas especiais concorrentes, as regras da balança nas ativações territoriais, os vários programas especiais em detalhes, os efeitos das drogas no curso do SBS, as 6 qualidades do endoderma e o nível do cérebro, com os focos de Hammer. Compreendendo bem o básico, muitos tópicos interessantes estão prontos para serem explorados, como a pele, dor, coração, fertilidade e desejo não realizado de ter crianças, gravidez e parto, obesidade, pressão arterial, depressão, órgãos sensoriais, digestão, rim, menstruação e muito, muito mais. Para todos esses temas, eu lhe encaminho outras fontes para aprofundar seu conhecimento básico recém-adquirido. Uma observação final. Dependendo da literatura, nomes diferentes podem ser usados para as fases e pontos importantes das 2 fases de um SBS. Ao invés de conflito biológico, DHS ou choque conflitual também é usado. Ao invés de fase ativa, a forma abreviada FA, fase conflituosa ou de estresse, também é usada. Ao invés de fase resolutiva do conflito, a fase PCL é comumente vista, onde PCLA identifica a parte antes da crise epileptoide e PCLB a parte seguinte. Também são usados termos como fase reparativa ou, de maneira equivocada, fase de cura, que é um resquício do conceito anterior de doença, mas é um termo incorreto. A crise epileptoide é também chamada de epicrise para simplificar, e abreviada como EC. Então, nada impede o caminho de mais pesquisas. Obrigado pela escuta e pelo seu interesse nesse assunto.